Olá, amigos. Nós vamos ver hoje o resumo da reunião de paz do sábado, dia 19 de agosto. Tá? Durante a reunião, nós vimos o vídeo sobre o Dia dos Pais, que foi a gravação do nosso coral. Depois nós vimos o vídeo do Soletrando, que foi muito animado, ganhou o terceiro ano. Em segundo lugar, ficou o sétimo ano do Ensino Fundamental 2, que foi uma vitória. E depois nós vimos o vídeo com as imagens do passeio, da aula de campo de biologia feita no Jardim Botânico. Tá? Bom, nós estamos prevendo, então, o Calculando, que vai ser feito em outubro, próximo do Dia das Crianças, a Feira de Ciência, que vai ser em setembro, e também o Festival de Música em novembro. Essas são as três próximas atividades nossas. Agora vamos ver a reunião em si, o que nós vimos. Em primeiro lugar, nós comentamos sobre o objetivo que os pais têm em relação aos seus filhos, e que normalmente está em ter uma escola segura e ter um certificado de conclusão. O que é insuficiente. Isso significa objetivo básico. O que nós precisamos é que os pais se conscientizem de que nós podemos ter objetivos mais avançados, como, por exemplo, aprendizagem. Nossa, pensar em aprendizagem é pensar em futuro garantido para as. Pensar em desenvolver a inteligência é o que eles mais precisam. E, obviamente, a partir daí nós vamos conseguir fazer com que eles tenham total sucesso. Então, vamos mudar nossos objetivos para os objetivos mais avançados. E nós estamos aqui. Vamos ver o nosso papel? Nós conversamos bastante sobre qual é o nosso papel como família em relação aos filhos. Em primeiro lugar, nós falamos da motivação, da criatividade e depois da inteligência. Nós temos que estimular todos os três. Falamos em estimular a motivação. Nós estamos normalmente ligados a quê? A dar exemplos. O que significa dar exemplo? Ler, estudar, escrever, criar, debater, mas sempre no mesmo ambiente que o filho, para ele se sentir acompanhado. E, em segundo lugar, criar um ambiente propício para o estudo junto de você. Eu sugeri, por exemplo, a mesa da sala, é o que eu faço. Então, com isso, a criança está sempre, o aluno está sempre sentindo que tem alguém com ele, está mais animado, está mais estimulado. Isso significa estimular a motivação do seu filho. Nós precisamos disso. Em segundo lugar, nós falamos sobre estimular a criatividade. No estímulo à criatividade, falamos sobre vários aspectos, entre eles, que eu tenho falado muito. Toda vez que o filho perguntar alguma coisa, devolva a pergunta para ele. Se ele, por acaso, responder errado, vamos analisar junto com ele a forma dele raciocinar para ele passar a responder certo e ter confiança nas próprias ideias, nas próprias conclusões, em que ele é capaz de entender o mundo e raciocinar sobre isso. Então, em terceiro lugar, para estimular a criatividade, vamos estimular o seu filho a criar próprias ideias, próprias soluções, as próprias respostas. Nada de ficar copiando dos outros. E isso é possível. Então, parte do princípio de devolver a pergunta e forçar para que o filho responda. Tá? Nós falamos sobre estimular a inteligência. O que nós falamos de estimular a inteligência? O que significa isso? Tá? A inteligência é estimulada a partir de 7 itens muito importantes, alguns deles são muito difíceis para os pais. Primeiro item, vamos parar de perguntar por notas. Porque quando você pergunta por nota, ele apresenta nota. E a coisa mais fácil é ter nota alta sem aprender. Então ele passa de ano, mas ele é um fracasso na vida. Por quê? Porque ele copia as tarefas dos colegas, cola na prova, e isso tem acontecido exatamente com alunos cujos pais estão sempre reclamando das notas deles. Então eles vão passar de nota boa, mas não vão ter sucesso na vida. Então isso nós não queremos, nós queremos que vocês perguntem pelo assunto que eles aprenderam. Meu filho, qual foi o assunto que você aprendeu hoje? Ou qual foi o assunto que você aprendeu essa semana? Ou qual foi o assunto que você aprendeu essa quinzena? Porque é um assunto por quinzena. Então, se nós só tivermos com ele uma vez por 15 dias, vamos sentar e perguntar. Se tivermos toda semana, ótimo. Se tiver todo dia, melhor ainda. E demonstrar interesse em querer saber o assunto que ele aprendeu também. Isso é fantástico para ele. Isso estimula a inteligência dele. E mais do que isso, é como eu coloquei agora, ajudar nas pesquisas, se puder, proporcionar um ambiente agradável. O ambiente não é mesa, escrivaninha, bacana, não. É um ambiente em que outras pessoas, tipo pai, mãe, etc.,
estejam também lendo, estudando, etc. Esse é o ambiente de estudo. Agora, é muito importante, no item 6, nós reconhecermos todos os trabalhos e todos os esforços que eles fazem. Porque aí nós não falamos só de reclamar, nós estamos reconhecendo os esforços deles. E outro item, o último, manter contato com a escola para que nós possamos sugerir alguma outra coisa para você ajudar mais ainda o seu filho a ter sucesso na vida. Fazendo isso, as coisas vão andar muito. Depois, nós comentamos sobre técnicas de aprendizagem para que os pais saibam como orientar os filhos para realmente aprender e não estudar de maneira improdutiva. Vamos ver como é isso? Nós temos vários itens. O cérebro se organiza sozinho, a preparação da estrutura mental, como aprender, vencendo bloqueios, reconhecimentos básicos e criando a capacidade. Primeiro, por que o cérebro se organiza sozinho? Porque, na realidade, se você nutrir corretamente o cérebro e mantiver elevada a autoestima e reduzir os estresses, o próprio cérebro se encarrega de aumentar a inteligência e aumentar a capacidade de aprendizagem. Então, isso é básico. Nutrição correta, que eu já tenho falado em outras reuniões, manter a autoestima elevada, ou seja, o tempo todo está estimulando o filho, mostrando que ele sabe, mostrando que ele tem capacidade, mantendo a autoestima dele elevada. Se a gente diz, você não conseguiu, você está difícil, você está preguiçoso, a gente abaixa a autoestima dele. E reduzir os níveis de estresse. O nível de estresse dos nossos alunos está muito elevado exatamente por causa do excesso de exposição ao celular, ao laptop, aos jogos, etc. Passou mais de uma hora num local desse, num jogo desses, nem adianta dizer que está com dificuldade de aprendizagem, porque vai estar mesmo. É óbvio. E não adianta. Aí o aluno diz, eu tenho muita dificuldade, preciso que meu pai, minha mãe me coloquem numa banca, tem alguém tem que me explicar. Não é explicação, não é banca, não é professor, não é nada. É porque simplesmente ele está com estresse elevadíssimo, porque está se dedicando muito a jogos eletrônicos, a assistir programa de televisão até tarde, a ficar nas redes sociais. Então, ou a gente toma conta dele, ou ele se destrói sozinho. Então, nutrição correta, todo mundo já sabe, que eu já falei. Nós temos até agora um nutricionista no colégio, para tirar dúvidas. Manter elevada a autoestima é só estimular, dizendo você sabe, você aprende, você consegue, você está quase conseguindo, você vai longe. E reduzir o nível de estresse é controle. Controle, limite para ficar nas redes sociais, limite para jogos eletrônicos, limite para tudo isso. Tá? Como é que nós preparamos a nossa estrutura mental? A preparação da estrutura mental, que serve para nós também, não é só para nossos filhos, não. Primeiro eu coloquei carpe diem. Por quê? É nós passarmos a programar a nossa mente que tudo é importante. Carpe diem foi aquele professor de Sociedade dos Poetas Mortos que disse, aproveite bem o dia. E eu falo, aproveite bem cada minuto do seu dia. Curta cada momento, preste atenção a todas as imagens, sons, tudo que passa na sua frente, porque aí você está programando o cérebro dizendo que tudo é importante. Se você passa por um local e não olha, não presta atenção, uma pessoa conversa com você, você não presta atenção no que ela está falando, etc., você está programando o seu cérebro para não quero ter memória boa, não quero aprender. Viram a diferença? Então, o Carpe Diem é para isso, é para nós sabermos que nós temos que aproveitar cada momento da nossa vida. E segundo, o hábito de leitura. O hábito de leitura, aliás, eu pulei o prazer. Prazer é porque tudo que nós fizermos, se nós fizermos com prazer, nós vamos estar estimulando nossa autoestima o tempo todo. Então, tudo que nós somos obrigados a fazer, vamos desenvolver o prazer para fazer aquilo. Isso muda completamente toda a nossa vida. Tá? Hábito de leitura. Vamos estimular nossos filhos a ler. Como? Lendo também. Aqui na escola nós temos uma biblioteca com muitos livros. Venham vocês, pais, ou peçam seus filhos, para pegar um livro para vocês também, emprestado. E vamos estar sempre lendo romance, sempre lendo alguma coisa. Porque o hábito de leitura melhora todas as matérias, inclusive matemática, física, química, biologia, etc. No outro item eu coloquei diário agenda. Toda vez que nós registramos o que nós fazemos durante o dia, o nosso projeto, nossas ideias, nós começamos a ter ideias mais criativas, começamos a ter uma facilidade de organização do nosso tempo, a criar novas metas. Então, registrar as coisas que nós fazemos no diário é bastante produtivo. Quando eu falei do Diário do Futuro, é uma coisa que está num dos meus livros, que é o seguinte, toda vez antes de dormir, planeje o seu dia no futuro, fale bastante, escreva sobre isso.
Porque cada vez que você planejar um dia no futuro e tudo é válido, o que você quiser colocar lá é válido, significa que você está criando, 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 está dando asa à imaginação e isso está ampliando a sua capacidade de raciocínio. Tá? E outra coisa é a meta diária. Vamos criar sempre uma meta para o dia. Criando essa meta para o dia, nós vamos realmente ficar satisfeitos no final do dia quando nós perguntarmos, valeu o dia? E nós vemos, valeu. Para que tenha valido mesmo, vamos ser estratégicos, vamos criar metas inicialmente que a gente tem certeza que vai poder cumprir. Depois a gente vai ampliando isso aos pouquinhos, tá? Como aprender? Esse é básico. Vamos dizer ao seu filho para esquecer as notas baixas da primeira e da segunda unidade. Vamos partir do agora. E eu tenho dito a eles todo dia. Parta do agora, agora. Esqueça as notas anteriores. Vai adiantar alguma coisa ficar pensando na nota anterior? Não. Então, vamos partir do agora. Vamos amar o assunto de agora. Vamos estudá-lo. Aquele assunto da quinzena, entrando na internet, assistindo videoaula, perguntando aos professores, mas se dedicar como nunca àquilo. Se esses nossos filhos fizerem isso nessa terceira e quarta unidade, lógico que eles vão recuperar tudo. Agora, se eles não fizerem, ficando preocupado com a nota baixa que tirou, vai tirar a nota baixa ainda e vai ser reprovado. Então, partir do agora, amar cada assunto da semana, esquecendo os assuntos anteriores. Esquece que houve algum assunto antes. E vamos amar o assunto atual. Nas ciências não exatas, todos os alunos sabem como estudar. Nós temos que estudar escrevendo, sempre escrevendo. Estudar sem estar escrevendo não adianta nada. Para as ciências exatas, além de estudar escrevendo, nós precisamos repetir muitas vezes os mesmos exercícios. Olha só a técnica. Não adianta estudar ciências exatas entendendo o exercício, tem que repeti-lo várias vezes. Então, vários alunos chegam para mim e dizem, eu não entendo nada de matemática. Sim, você está estudando como eu mandei? Ele diz, eu estudo todo dia. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se você está estudando como eu mandei. Você está repetindo o mesmo exercício várias vezes? E a resposta é sempre não. Então, nunca vai aprender matemática. Pode botar 300 bancas, 300 professores, que não vai adiantar nada. Tem que aprender a técnica do estudo. Ciências não exatas, estudar escrevendo. Ciências exatas, estudar escrevendo e repetir muitas vezes os mesmos exercícios. Para todas as duas formas de matérias, nós temos mais uma coisa. Uma vez que a gente conseguiu, fazendo isso, partindo do agora, estudando, escrevendo, nas ciências exatas, fazendo vários vezes exercícios, gostando da matéria, aí sim, arruma um dia no final de semana, etc., vai dar uma lida nos assuntos anteriores. Você vai ver como o bloqueio que você tinha nos assuntos anteriores, que seu filho tinha nos assuntos anteriores, vai embora. Acabou, não tem mais bloqueio nenhum. Entenderam? Isso é. Agora vamos vencer os grandes bloqueios. Toda vez que tiver uma coisa que você acha que é um grande bloqueio, você não entende nada mesmo daquela matéria, temos uma estratégia aí. Item 1 da estratégia: criar um horário só para essa matéria, que é o seu desafio. Então, esse horário tem que ser religiosamente cumprido. É só para essa matéria. Porque a nossa tendência, quando tem dificuldade numa matéria, é abandonar ela. Então, nada disso. Vamos criar essa matéria, criar esse horário. Nesse horário, primeiro dia, você vai identificar, o aluno vai identificar o seu ponto de entendimento na matéria. Ou seja, vai andando para trás até descobrir um ponto que ele entenda tudo. Esse é o ponto de entendimento. A partir disso, ele vai explorar esse ponto. Não interessa onde o professor está. Vai explorar esse ponto de entendimento até gostar. A partir do momento que o aluno acaba gostando, ele vai planejar um avanço, mas de forma cuidadosa, para não bloquear de novo. E amplia a sua capacidade de entendimento com novas fontes, ou seja, pesquisando com internet, etc., essas coisas todas. Com isso, venceu-se o bloqueio das matérias piores que pode existir para qualquer um. Vamos aos conhecimentos básicos, que são importantíssimos. Muitos alunos não sabem tabuada, não sabem sequência alfabética e têm uma caligrafia péssima. Se não se dedicar a decorar a tabuada, decorar a sequência alfabética e treinar a caligrafia, não adianta estudar, que vai ser um fracasso. Então, vamos dar uma parada e vamos estudar em alguns horários tabuada, sequência alfabética e treinar a caligrafia. Isso é fundamental. E para criar a nossa capacidade criativa, que hoje é o que mais as empresas exigem de todas as pessoas, nós temos dois pontos, escutativa e visão analítica. O que é escutativa? É aprender a escutar com toda a atenção,
todas as pessoas que conversam conosco e principalmente aquelas que têm opiniões contrárias às nossas. A partir do momento que nós estamos fazendo isso, nós estamos certamente aprendendo mais e aumentando a nossa capacidade criativa. Outra, visão analítica. Todo o ambiente que você estiver, o trabalho que você está fazendo, o estudo que você está tendo, analise sempre se não pode ser de outra maneira, se não tem uma maneira mais fácil, melhor, mais eficaz. A visão analítica é uma visão completamente contrária àquela visão de apenas cumprir ordens. Não, nós vamos cumprir as ordens, mas vamos ver se a gente modifica isso para ficar mais eficaz. Isso é que o mundo precisa, gente mais eficaz, gente que tem a capacidade de modificar o mundo em volta. E nós queremos que nossos alunos pessoas, ok? Essa foi a nossa reunião. Agradecemos, então, a presença de quem veio, e agora estamos falando para aqueles que não puderam vir, e desejo para todos muito sucesso com o aprendizado do seu filho. Até lá.